Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, o valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial. Item correto. Conforme a lei de improbidade, artigo 16, parágrafo 6º, o valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis poderá superar o montante indicado na petição inicial, como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Item errado. Conforme a lei de improbidade, artigo 16, parágrafo 5º, se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, a indisponibilidade de bens deverá ser decretada sem a oitiva posterior do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida. Item errado. Conforme a lei de improbidade, artigo 16, parágrafo 4º, a indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, o pedido de indisponibilidade de bens apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 16, parágrafo 3º, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 dias. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, o pedido de indisponibilidade de bens não poderá incluir o bloqueio de aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior. Item errado. Conforme a lei de improbidade, artigo 16, parágrafo 2º, quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado independentemente da representação da autoridade que conhecer dos fatos. Item correto. Conforme a lei de improbidade, artigo 16, parágrafo 1º-A, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o artigo 7º desta lei. Artigo 7º.
Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, na ação por improbidade administrativa deverá ser formulado pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429 de 92, artigo 16, na ação por improbidade administrativa, poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, o Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Item correto. Conforme a Lei de Improbidade, artigo 15, parágrafo único, o Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, a comissão processante dará conhecimento somente ao Ministério Público da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429 de 92, artigo 15, a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, atendidos os requisitos da representação para a instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Item correto. Conforme a Lei de Improbidade, artigo 14, parágrafo 3º, atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, observada a legislação que regula o processo administrativo disciplinar aplicável ao agente. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, a representação para instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade não poderá ser rejeitada pela autoridade administrativa, visto que se trata de ato vinculado. Item errado. Conforme a Lei de Improbidade, artigo 14, parágrafo 2º, a autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se essa não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, a representação para a instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade não conterá a qualificação do representante com o intuito de preservar sua identidade. Item errado. Conforme a Lei de Improbidade, artigo 14, parágrafo 1º, a representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente
para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Item correto. Conforme a Lei de Improbidade, artigo 14, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade, suas alterações será apenado com a pena de demissão sem prejuízo de outras sanções cabíveis o agente público que prestar declaração de bens falsa. Item correto, conforme a Lei de Improbidade, artigo 13, parágrafo 3º, será apenado com a pena de demissão sem prejuízo de outras sanções cabíveis o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, a declaração de bens do agente público apresentada na posse e durante o exercício será atualizada semestralmente. Item errado. Conforme a Lei de Improbidade, artigo 13, parágrafo 2º, a declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Item correto. Conforme a Lei de Improbidade, artigo 13, a posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, não se deve computar o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Item errado. Conforme a Lei de Improbidade, artigo 12, parágrafo 10, para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, as sanções previstas no capítulo 3 das penas, no artigo 12, somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Item correto. Conforme a Lei de Improbidade, capítulo 3 das penas, artigo 12, parágrafo 9º, as sanções previstas neste artigo somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, a sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6. Item correto. Conforme a Lei de Improbidade, artigo 12, parágrafo 8º, a sanção de proibição de contratação com o poder público deverá constar do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, observadas as limitações territoriais contidas em decisão judicial, conforme disposto no parágrafo 4º deste artigo. Estudante estuda inéditas 2022.
Conforme a lei de improbidade e suas alterações, as sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base na lei de improbidade administrativa poderão observar o princípio constitucional do non bis in idem. Item errado. Conforme a lei de improbidade, artigo 12, parágrafo 7º, as sanções aplicadas a pessoas jurídicas com base nesta lei e na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, deverão observar o princípio constitucional do non bis in idem. É uma obrigação e não uma faculdade. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere a lei de improbidade administrativa deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Item correto. Conforme a lei de improbidade, artigo 12, parágrafo 6º, se ocorrer lesão ao patrimônio público, a reparação do dano a que se refere esta lei deverá deduzir o ressarcimento ocorrido nas instâncias criminal, civil e administrativa que tiver por objeto os mesmos fatos. Estudante estuda inédita 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei de improbidade administrativa, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa, sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso. Item correto. Conforme a lei de improbidade, artigo 12, parágrafo 5º, no caso de atos de menor ofensa aos bens jurídicos tutelados por esta lei, a sanção limitar-se-á à aplicação de multa sem prejuízo do ressarcimento do dano e da perda dos valores obtidos, quando for o caso, nos termos do caput deste artigo. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade. Item correto. Conforme a lei de improbidade, artigo 12, parágrafo 4º, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a sanção de proibição de contratação com o poder público pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade, observados os impactos econômicos e sociais das sanções, de forma a preservar a função social da pessoa jurídica, conforme disposto no parágrafo 3º deste artigo. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos sociais das sanções, de modo a inviabilizar a manutenção de suas atividades da empresa improba. Item errado. Conforme a lei de improbidade, artigo 12, parágrafo 3º, na responsabilização da pessoa jurídica, deverão ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a viabilizar a manutenção de suas atividades. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, a multa pelos atos de improbidade administrativa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Item correto. Conforme a lei de improbidade, artigo 12, parágrafo 2º, a multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na forma dos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações,
A sanção de perda da função pública na hipótese de atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público detinha com o poder público na época do cometimento da infração, não podendo o magistrado estendê-la aos demais vínculos. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429 de 92, artigo 12, parágrafo 1º, a sanção de perda da função pública nas hipóteses de atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, inciso 1, e atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, inciso 2, atinge apenas o vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, na hipótese do inciso 1 do caput deste artigo, e em caráter excepcional, estendê-lo aos demais vínculos consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais! Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, o responsável pelo ato de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública sujeita-se ao pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Item errado. Conforme a Lei de Improbidade, o responsável pelo ato de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública sujeita-se às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato: pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica ou da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, o responsável pelo ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário sujeita-se à proibição de contratar com o poder público pelo prazo não superior a 12 anos. Item correto. Conforme a Lei de Improbidade, o responsável pelo ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário sujeita-se às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato: perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 anos. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, o responsável pelo ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito sujeita-se à suspensão dos direitos políticos até 8 anos. Item errado. Conforme a Lei de Improbidade, o responsável pelo ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito sujeita-se às seguintes combinações
que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, se configurará a improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, não sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Item errado. Conforme a Lei de Improbidade Administrativa, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, artigo 11, parágrafo 5º. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, somente haverá improbidade administrativa quando for comprovado, na conduta funcional do agente público, o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Item correto. Conforme a Lei de Improbidade, artigo 11, parágrafo 1º, nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário ato de publicidade que contrarie o disposto na Constituição Federal de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos públicos. Item correto. Conforme a Lei de Improbidade, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, artigo 11, inciso 12, praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, não constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública nomear cônjuge em cargo de direção na administração pública direta. Item errado. Conforme a Lei de Improbidade, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, artigo 11, inciso 11, nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Estudante estuda inéditas 2022.
Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Item correto, conforme a lei de improbidade, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, artigo 11, inciso 8, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial teor de medida política capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Item correto, conforme a Lei nº 8.429 de 92, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, artigo 11, inciso 7, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, mesmo que não disponha das condições para isso. Item errado. Conforme a lei de improbidade, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, artigo 11, inciso 6, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Item correto, conforme a lei de improbidade, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, artigo 11, inciso 5, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa negar publicidade aos atos oficiais em qualquer caso. Item errado. Conforme a lei de improbidade, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, artigo 11, inciso 4, negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa revelar fato de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada. Item correto. Conforme a lei de improbidade, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, artigo 11, inciso 3º, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e
e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade. Item correto. Conforme a Lei de Improbidade, artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa em nenhuma hipótese. Item errado. Conforme a Lei de Improbidade, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, parágrafo 2º, a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento. Item correto. Conforme a Lei de Improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, parágrafo 1º, nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá a imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causas das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas com observância das normas pertinentes. Item errado. Conforme a Lei de Improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 20, liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, sem a estrita observância das normas pertinentes, ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que cause enriquecimento ilícito, agir para a configuração de ilícito na celebração de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Item errado. Conforme a Lei de Improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, o artigo 10, inciso 19, agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie. Item correto. Conforme a Lei de Improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, o artigo 10, inciso 18, celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que causem enriquecimento ilícito, concorrer para que pessoa jurídica privada utilize bens públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias. E tem errado. Conforme a lei de improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 17, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa, facilitar para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física de bens públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie. Item correto. Conforme a lei de improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 16, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429 de 92, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, o artigo 10, inciso 15, celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, não constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário celebrar contrato que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429 de 92, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, o artigo 10, inciso 14, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos de propriedade da União. Item correto. Conforme a lei de improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 13, permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça licitamente.
Item errado. Conforme a lei de improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 12, permitir, facilitar ou concorrer para que o terceiro se enriqueça ilicitamente. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes. Item correto. Conforme a lei de improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 11, liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, agir ilicitamente na arrecadação de tributo. Item correto. Conforme a lei de improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 10, agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, não constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429 de 92, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 9, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Item correto. Conforme a lei de improbidade, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 8, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais! Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, conceder benefício fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Item correto. Conforme a lei de improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 7, conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário,
realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares. Item correto. Conforme a lei de improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 6. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, não constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário facilitar a permuta de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Item errado. Conforme a lei de improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 5. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, facilitar a alienação de bem integrante do patrimônio da União por preço inferior ao de mercado. Item correto. Conforme a lei de improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 4, permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa doar à pessoa física, ainda que de fins educativos ou assistências, bens dos patrimônios de uma fundação pública sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 3, doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, concorrer para que pessoa jurídica privada utilize bens integrantes do acervo patrimonial de uma autarquia com a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 2, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, não constitui ato de improbidade administrativa facilitar para a indevida incorporação ao patrimônio particular de bens integrantes do acervo patrimonial do Estado de Minas Gerais. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Artigo 10, inciso 1. Facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, de rendas, de verbas ou de valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º desta lei, inclui Estado de Minas Gerais. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial para a administração indireta. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 10, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, inclui a administração direta e indireta. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, usar em proveito próprio bens integrantes do acervo patrimonial do Distrito Federal. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito, inciso 12, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa incorporar ao seu patrimônio bens integrantes do acervo patrimonial da administração indireta. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito, inciso 11, incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, inclui a administração direta e indireta. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa, não importando enriquecimento ilícito, receber vantagem econômica para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, inciso 10, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, inciso 9, perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa importando em prejuízo ao erário exercer atividade de consultoria ou assessoramento para a pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade.
Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, inciso 8, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa adquirir no exercício de mandato e em razão dele bens cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Item correto, conforme a Lei 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, inciso 7, adquirir para si ou para outrem no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública e em razão deles, bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, não constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito receber vantagem econômica para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, inciso 6, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa receber vantagem econômica para tolerar a exploração de jogos de azar. Porém, se ocorrer apenas a promessa de tal vantagem, o crime não se consuma, pois os crimes previstos nessa lei exigem conduta dolosa. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, inciso 5, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, não constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, utilizar em obra particular qualquer bem móvel de propriedade das entidades da administração pública indireta. Item errado. Conforme a Lei 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, inciso 4, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei, inclui a administração indireta, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Estudante estuda inéditas 2022.
Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa perceber vantagem econômica para facilitar a alienação de bem público. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, inciso 3, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Estudante estuda, inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito perceber vantagem econômica para facilitar a aquisição de bem móvel pela administração direta. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito, inciso 2, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Estudante estuda, inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, não constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, receber para si dinheiro a título de comissão de quem tenha interesse que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, inciso 1, receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente, de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Estudante estuda, inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades da administração indireta. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 9º, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei, poderes executivo, legislativo e judiciário, mais administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Estudante estuda, inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 8º-A, parágrafo único, nas hipóteses de fusão e de incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções previstas nesta lei
decorrentes de atos e de fatos ocorridos antes da data da fusão ou da incorporação, exceto no caso de simulação ou de evidente intuito de fraude devidamente comprovados. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, a responsabilidade sucessória não se aplica na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 8º-A, a responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 8º, o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao juiz competente para as providências necessárias na comarca onde ocorreu o ilícito. Item errado. Conforme a Lei 8.429, de 92, artigo 7º, se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, as sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, conforme Lei nº 12.846. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, 92, artigo 3º, parágrafo 2º, as sanções desta lei não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, de que trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, lei que trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado sempre respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 3º, parágrafo 1º, os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, as disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra, mesmo que culposamente, para a prática do ato de improbidade.
Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 3º, as disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, no que se refere a recursos de origem pública, não se sujeita às sanções previstas nesta lei o particular que celebra com a administração termo de parceria. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 2º, parágrafo único, no que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, consideram-se agente público, entre outros, o agente político. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 2º, para os efeitos desta lei, consideram-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º desta lei, poderes executivo, legislativo e judiciário, mais administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência sempre pacificada, mesmo que venha a ser anteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Item errado, conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 1º, parágrafo 8º, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido no seu patrimônio, sem limitação do ressarcimento de prejuízos, haja vista a preservação do patrimônio da sociedade. Item errado, conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 1º, parágrafo 7º, independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício da administração direta. Item correto, conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 1º, parágrafo 6º,
estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais previstos no parágrafo 5º deste artigo, poderes executivo, legislativo e judiciário, mais administração direta e indireta no âmbito da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta, mas não da administração indireta. Item errado, conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 1º, parágrafo 5º. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, aplicam-se ao sistema da improbidade, disciplinado nesta lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 1º, parágrafo 4º, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito não afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 1º, parágrafo 3º, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado como improbidade administrativa nessa lei, não bastando a voluntariedade do agente. Item correto, conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 1º, parágrafo 2º, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas culposas e dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 1º, parágrafo 1º, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Estudante estuda Inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções,
como forma de assegurar a integridade do patrimônio particular, nos termos desta lei. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 1º, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta lei. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, é vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 10 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 16, parágrafo 13, é vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta corrente. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, o juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Item correto. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 16, parágrafo 12, o juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, a ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar o bloqueio de contas bancárias antes de veículos e semoventes, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Item errado. Conforme a Lei de Improbidade, artigo 16, parágrafo 11, a ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Item correto, conforme a Lei de Improbidade, artigo 16, parágrafo 10, a indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade ilícita. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações, da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, não caberá agravo de instrumento, conforme Código de Processo Civil. Item errado. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, artigo 16, parágrafo 9º, da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens, caberá agravo de instrumento, nos termos da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a Lei de Improbidade e suas alterações,
Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência do Código de Processo Civil. Item correto. Conforme a Lei de Improbidade, artigo 16, parágrafo 8º, aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta lei, no que for cabível o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 3.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!